Esse carro aqui meu pai comprou em 1996. Não foi o carro que eu aprendi a dirigir, mas foi o segundo carro que eu dirigi. E esse carro aqui foi o meu irmão aprendeu a dirigir com ele, né? Então ele tem um valor sentimental muito grande para nós, não só para mim, mas para minha família como um todo, né? Infelizmente no ano de 2000 meu pai faleceu e ficou, né? Ficou esse carro aqui como sendo uma memória viva, né? Memória viva do meu pai. Ele tinha um apreço muito grande pelo carro, não só por esse, mas pelos outros que ele teve também. E esse aqui é um especial porque ficou, né? Ficou como uma memória viva dele aí para nós, né? O nosso sonho sempre foi em restaurar esse carro, né? Desde a década 2000, 2010, mas o nosso objetivo sempre foi fazer bem feito, né? E todo mundo sabe que para fazer bem feito precisa de grana, né? E muitas vezes não só grana, mas saber quem faz, né? Então, entre fazer mais ou menos e não fazer, a gente optou por não fazer. E incrível que pareça, por ser um carro de 1995, esse modelo aqui ele saiu apenas em 95. Em 96 já era outro carro. O Fiesta ele foi fabricado até poucos anos atrás, né? Mas esse modelo aqui ele veio de fora, então isso dificulta muito, muito mesmo. Compra de peça, as adaptações, tudo é extremamente difícil. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2001 já era difícil achar peça, né? Eu lembro que a gente fez uma manutenção nele no ano de 2001. Os amortecedores traseiros eu mandei vir da Argentina porque não tinha no Brasil. Em 2001, carro com 6 anos de vida, né? Esse modelo aqui ele foi fabricado 28.387 unidades, né? Acredito que muito menos de um quarto disso esteja rodando hoje, porque o pessoal acaba não dando manutenção, não achando peça, vai adaptando, vai enjambrando, vai mexendo e aí acaba por se destruir com o carro, né? Em 2013, conversando com meu irmão, a gente decidiu então começar a comprar coisas, né? Quando eu digo coisas, outros carros iguais, né? Para que a gente pudesse usar como doador, guardar peça e até aprender a mexer, né? E nessa brincadeira nós compramos 4 Fiestas iguais, né? Um a gente foi buscar em São Francisco de Paula, se eu não me engano, e os outros 3 foram em Caxias. Foi um branco, 2 verdes e um preto, se eu não me engano. Todos eles 4 portas. Então a gente desmontou, mexeu, tirou o motor, aprendeu muita coisa, né? E guardamos também muitas coisas. E esse carro ele sempre foi, além de ser a memória do meu pai, mas ele sempre foi o carro lá, o segundo carro da família, né? Ou seja, eu tinha meu carro, minha mãe tinha o dela, meu irmão tinha o dele, mas no momento que um dos carros estragava ou que precisava vender, a gente acabava usando esse aqui como step, né? Então ele sempre foi funcional para nós, ele sempre foi funcional. A gente já foi viajar com ele, a gente já andou muito com esse carro, já participou de campeonato de som automotivo na década de 90, já ganhamos alguns campeonatos com ele também, né? E aí em 2018 a gente chegou à conclusão que precisava fazer esse upgrade, né? Precisava dar esse setup e construir esse carro do zero, né? E aí, como eu falei no início, né? Vou estar repetindo aqui, vou estar sendo um pouco redundante, né? É difícil achar peça e achar quem faça, né? Fora a grana. E aí em 2018 eu acabei sendo transferido para Porto Alegre, né? E aí coincidiu de eu estar sem carro também. Eu precisava fazer esse trâmite, né? Caxias, Porto Alegre, uma vez por semana. E aí quem foi, né? O cara que me levou para lá semanalmente foi esse jovem aqui. E infelizmente na volta, né? Na volta dia 28 de agosto de 2018, só lembro como se fosse ontem, assim. Na subida da serra, tinha óleo na pista, eu rodei e estampei um paredão de pedra lá, ele rodopiou, bateu a traseira. Então ali foi o momento, né, de não, agora a gente vai encostar esse carro, agora a gente vai fazer como tem que ser feito, né. E aí o primeiro passo foi a desmontagem, né, que para desmontar tudo é lindo, tudo é fácil, né. E a gente já tinha algumas ferramentas guardadas, algumas coisas guardadas, porque toda oficina que você vai com esse carro aqui, quem está nos assistindo, quem tem esse carro aqui, vai 100% vai dar razão para mim, viu? Tu chega na oficina, o pessoal já torce o nariz. Ah, mas esse aí é aquele Fiestinha espanhol, é o mexicano, é que é um bica, é que não sei o quê. Então o pessoal tem um certo receio e não gosta de mexer, né? Muitos
acabam pegando o carro para fazer o serviço, fica o carro lá uma semana, 2, não faz, a gente tem que ir lá recolher o carro, porque a pessoa pegou, disse que ia fazer, não fez, enfim, então, dentre gastar um dinheiro com o mecânico, se estressar, nós optamos em comprar as ferramentas e aprender e fazer em casa, né? Então esse foi o nosso objetivo. E o segundo objetivo, né, não menos importante, é a gente tirar um tempo juntos, né? Quando o tempo juntos eu digo é eu, meu irmão, até a minha mãe participava em alguns momentos. Ela não sujava as mãos, óbvio, né? Mas ela estava ali dando opinião, perguntando, né? Enfim. A minha filha também ajudou, né? Sujou as mãos lá, enfim, em alguns momentos. Então, muito mais do que ter esse carro pronto e ter esse projeto finalizado, é a gente passar um tempo juntos. Eu acho que isso que é o mais importante de tudo, né? Então, a ideia inicial em 2018 era reformar ele e deixar ele melhor do que zero, né? Essa era a proposta inicial. E foi o que a gente fez, né? Então a gente depenou o carro, a gente comprou outro doador para trocar algumas peças, eu comprei peças originais para ele, consegui um volante novo, original, com estoque velho, farol original, consegui uma série de coisas originais para ele. E aí nós encostamos o carro, desmontamos todo, lixamos, preparamos, entregamos para o chapeador pintou, preparou, nos devolveu, a gente montou, comecei a andar com o carro, perdeu a graça, né? Por quê? Porque a gente já tinha terminado o carro, né? E esse carro aqui, o motor dele original, ele tem um defeito crônico, né? Não é nem o motor, é a injeção eletrônica. O pessoal fala que é uma injeção burra, né? Que ela só lê alguns parâmetros lá, e se algum parâmetro está fora, a temperatura, a umidade do ar, ou algo do gênero, ele acaba perdendo um pouco essa configuração e ele começa a falhar. E ele falha muito em baixa rotação, né? E isso para mim era um problema enorme, assim, porque eu não gosto, eu acho que foi gasto um bom tempo em cima dele, foi feito tudo ponta a ponta e não podia falhar, né? E o meu sonho de infância sempre foi ter um carro turbo, né? Então eu fiquei pensando, pô, vou turbinar o motor que está em cima, trocar a injeção, mas aí, puxa vida, vou botar uma coisa boa numa coisa ruim, e aí vai, vem. E aí eu descobri que na Europa, o mercado europeu inteiro, né, saiu uma versão desse Fiesta aqui, que é o MK3, com o motor, o Zetec, né, saiu 1.8 e essa versão se chama Fiesta MK3 RS Turbo. Então ele é 1.8 turbo e é com motor Zetec. E aí também saiu versões a diesel, 1.0, 1.3. E eu pensei, poxa vida, por que não fazer a conversão desse motor 1.3 para 1.8? Aí a gente começa a pensar em muitas coisas, né? Vai caber? Porque lá fora cabe. Mas tu analisando um pouco melhor, o cofre é um pouco diferente, tem um batente diferente, tem uma suspensão diferente, né? E eu disse, vamos tentar. E aí, eu participo de alguns grupos a nível de Brasil, né? Que são, a gente chama lá o Fundão Fordista, Fiesta MK3 do Brasil, então tem gente de todos os lados do Brasil, né? E aí eu conheci uma pessoa, o nome dele é Matias, que ele fez esse swap, né? A gente chama de swap, né? Troca de motor. Ele fez na casa dele, ele ficou 1 ano fazendo, né? Só que ele não turbinou. E aí eu comecei a ver, né? Como é que ele fez para poder adaptar, o que ele teve que construir. E aí olhando para aquilo eu consegui ter uma noção um pouco mais ampla, né? Desse processo. E cheguei à conclusão que era, de fato, né, o momento de fazer isso. E aí eu precisava atrás do motor, atrás de tudo, né? Aí eu comecei a procurar motor, mas sabe aquela... A gente procura, mas se eu achar, achei, se não achar, né? Que é uma mentira, né? A gente mente para nós mesmos, né? E eu localizei um Escort SW em Flores da Cunha. E a pessoa não queria vender só o motor, né? Tava para peça, né? Ela não queria vender só o motor, ela queria vender o carro inteiro. Aí meu irmão disse, vamos comprar. Eu disse, eu vou fazer o que com o resto do carro, né? Eu sei de Fiesta, eu não entendo de Escort, né? E aí vem, a gente acabou comprando só o motor. Ele conseguiu vender para nós só o motor. Aí eu comprei motor, caixa, os acessórios, que é direção hidráulica, ar-condicionado, alternador, né? Tudo mais. E trouxe para casa o motor. Aí eu pensei, bom, agora a gente vai desmontar esse motor, vou levar para a retífica, para a gente ter uma noção de custo disso, né? Levamos então para a retífica, a retífica desmontou esse motor inteiro, né? Nos passou um orçamento, e esse orçamento ficou muito fora do que a gente tinha ideia de gastar, né? E aí eu pensei, bom, começou errado é porque não é para fazer, né?
recolhi, né, as peças, tive o custo, né, de mandar desmontar, lavar, orçamento, enfim. E aí estava com o motor em casa, e aí aquela vontade de sujar as mãos, né, engraxar as mãos, porque eu trabalho muito com tecnologia, né, eu sou na área de tecnologia, então a gente não suja as mãos nunca, né, tá sempre limpinho, né, então a hora de sujar a mão é ali. E aí eu comecei a montar aquele motor de volta, né, e aí conversando com 2, 3 amigos meus, um amigo meu me falou, mas eu tenho uma pessoa que pode olhar para ti, e eu te garanto que ele vai dar um jeito, vai resolver e tu não vai gastar tudo isso. Daí eu, tá, vamos ver, né? Mas assim já, vamos ver de qualquer jeito. Então nós carregamos o motor dentro da caminhonete, coloquei as peças tudo desmontadas lá. Aí cheguei lá, comecei a conversar com a pessoa, uma bagagem assim incrível, uma experiência muito grande. E aí eu expliquei para ele que eu tinha ideia de turbinar esse carro no futuro. Ele disse, tá, mas tu vai turbinar agora ou depois? E aí eu fiquei pensando, tá, mas por que não turbinar agora? Né? Já faz agora, já termina tudo. Eu vou fazer agora. Aí ele conseguiu me passar algumas dicas, né? Me explicou como é que funcionava, enfim. E aí então eu acabei deixando para ele lá o motor, ele fez todo o processo para nós, né? Foi um pouco de dor de cabeça esse processo, acho que quem mexe com o motor sabe, né? Era um serviço de uma semana, ficou 5 meses lá, né? Então vai, liga, né? E eu viajando, então eu ficava um mês fora e uma semana aqui, então eu ficava um mês fora brigando por telefone, chegava aqui, não, vou te entregar tal dia, e aí, né, aquela confusão toda. E aí, em resumo, né, nesse meio tempo, enquanto ele fazia o motor, a gente desmontou o que nós tínhamos montado, né? Então tira o motor velho, prepara cofre, né? E eu precisava do motor para encaixar ele antes da pintura e ver se tinha que fazer alguma adaptação dentro do cofre, porque eu fiz toda a pintura, não pintei o cofre, parece que eu já estava adivinhando que eu ia fazer uma alteração no futuro, né? E aí, graças ao Matias, assistindo os vídeos do Matias, né, na hora que ele fez, ele tinha 2 possibilidades, ou ele fazia um corte na longarina para caber o alternador, ou ele tirava, né, colocava em outro lugar. E como eu não gosto muito assim de adaptações, tem que mudar a correia, tem que mudar o tensionador, tem que mudar uma série de coisas, eu optei por cortar a longarina. Só que aonde cortar? Quanto cortar? Eu precisava do motor montado para botar em cima para saber onde cortar, né? E a pessoa não me entregava, e eu tinha horário na chapeação já, né? Uma agenda já fechada lá com eles. Assistindo o vídeo, né? Eu mais ou menos calculei pelos furos lá, deixei uns 2,5 centímetros a mais ali e entreguei para o meu chapeador, né? Faz o que dá, né? Então ele conseguiu fazer o recorte para mim, e, graças a Deus, quando a pessoa entregou o motor, né? Entregou o bloco, a gente colocou o bloco para cima e encaixou perfeitamente, né? Não coube um dedo, né? Mas enfim, entrou, né? Encaixou. E aí a gente começou, né? A próxima sabatina, que é colocar cabeçote, colocar os agregados. Não sabia o que eu ia usar de bobina, não sabia o que eu ia usar de vela, o que eu vou usar de junta. Até a junta foi uma luta para achar, né? Até o Juliano correu um monte, né, Juliano, atrás da junta, porque tinha que ser uma junta de aço de 3 milímetros, né? Eu falava com uns falavam para mim, vai lá em Caravaggio, lá pede para Santa que ela vai te conseguir, né? Tipo, pô, sacanagem, né, cara? Sacanagem, né? E eu virei o Brasil e eu consegui achar essa junta, mas ela não era toda ela de aço, ela só era revestida de aço, né? Então, aí conversando com o preparador, ele disse, não, pode ser. Aí a gente montou, fez todo o processo. Aí ficaram 2 coisas pendentes, né? Uma delas era o coletor de escape, que eu comprei, né, numa empresa, e essa empresa não me entregou, né, que também foi uma outra novela, né, o Juliano sabe muito bem, eu não vou falar quem é, enfim. Mas eu comprei, paguei e a pessoa não me entregou. Eu fiquei 5 meses esperando a pessoa ir lá, esperando, o carro parado, esperando ele para poder montar o resto e nada. E aí eu desisti, né? Bom, aí botei na justiça, mas daí é uma outra história, uma outra etapa, né? Uma outra etapa também que foi bastante problemática foi com o coletor de admissão, né? Isso também foi bem problemático, porque como eu estava fazendo o trabalho todo, ele a gabarito, tudo sob medida, tudo bonito, eu precisava que tudo ficasse 100%, né? E aí, como fazer um coletor de admissão para um carro turbo que não existe, né? Podia mandar 20 fora, mas vai encaixar, não sei quanto custa. Aí eu fui orçar, custava em torno de 5 mil reais a admissão. Eu disse, não, muita grana, né? Não tem esse dinheiro para gastar. Aí a gente pegou a admissão do Tempra, né? Que ela é meio que universal, serve em Chevette, serve em tudo que é carro, né? A gente pegou a do Tempra, aí nós encurtamos ela, daí eu fiz o desenho da flange no CAD, a gente
Fui orçar para cortar, também ficou um valor absurdo, e aí a gente conseguiu cortar num torno, né? A gente conseguiu cortar, fresar, fazer ela bonitinha, soldei, e aí encaixou. Aí a próxima etapa, a última, né, não menos importante, é fazer o coletor de escape, pressurização e fazer todo o processo, né? Esse também demorou um pouco, porque é um trabalho artesanal, né? Não existe, não tem nem como copiar, né? Eu lembro que quando o carro chegou lá para a pessoa fazer, ele olhou e disse assim, bah, se eu tivesse visto antes, eu nem tinha dito para tu trazer o carro aqui. Porque se vocês vão ver depois no vídeo que ficou bem apertado, né? Então tudo milimetricamente calculado. E é um trabalho que tem que se desprender um tempo para isso, né? E tem que ter um carinho grande também para que seja feito, né, um trabalho bem feito. E no final a gente ficou muito amigo, né, de todos os envolvidos, né? A pessoa do coletor, o Luan de Nova Petrópolis que fez a instalação para mim da Fulltech, a gente ficou super amigo, né? Então a gente troca ideia, vai visitar conversa, enfim. Então eu acho que como aprendizado, assim, não é tu ter o carro e tu dizer que tu fez, que não sei o quê. Eu acho que a grande vantagem são as amizades que tu constrói ao longo desse tempo, né? E o que tu aprende, né? Que a pior parte de todas foi a parte de fazer ele funcionar, né? Porque daí o carro estava montado, prontinho, em casa, né? Com bateria, com tudo, e o carro não pegava, né? E aí esse meu amigo em Nova Petrópolis, né, ele fazendo um call comigo, dá combustível, tira combustível, um ponto, que não sei o que, batia arranque e nada do carro, nada. Aí eu chamei um amigo meu aqui de Caxias, que ele mexe, né, ele não trabalha com isso, mas ele monta gaiola, ele é tipo o professor Pardal, assim, sabe tudo. Foi, mexeu, também não conseguiu resolver. Aí eu chamei o mecânico, um amigo meu que é mecânico também mexeu, não conseguiu resolver. Eu disse, bom, vamos pedir ajuda suprema, né? Aí que peguei o contato de Samuca, levei lá pro Samuca, o Samuca mexeu, né? Também quebrou a cabeça, ele ficou umas 2 semanas lá com o carro e a gente descobriu uma série de pequenos, né, problemas, mas que se tornariam problemas bem maiores, né, no futuro, né? Uma delas é que o volante estava solto, depois o braço da embreagem também estava solto, quebrou, né? Então o motor estava fasado, mas estava com os comandos virados, então nunca ia pegar, né? E no momento que ele acertou isso, achou os defeitos, corrigiu, bateu o arranque e foi embora, né? O grande desafio, assim, que eu passei nesse período aí, praticamente 1 ano e meio com essa montagem, né, só a parte de swap de motor, é que a gente não tem parâmetro, né? Não tem nada. Então, por exemplo, tu pega um AP, tu compra peça pro AP de qualquer jeito, né? Tu compra, eu quero um coletor assim virado para cá, virado para lá, eu quero um comando, quero não sei o quê. É fácil de achar. E para esse motor não tem, não existe, né? Então, como é que eu faço aqui para acertar? Não sei. Esse tipo de motor aqui, esse aí, né? Tava tão ruim quanto a injeção anterior, né? Então foi bastante problemático, né? E aí nesse contexto aí eu conheci pessoas de fora, aqui do Rio Grande do Sul, pessoas de Goiás, tem um rapaz de Brasília, enfim, gente boa pra caramba, que eles também passaram pelo mesmo sufoco que eu e a gente acabou trocando informações, né? Então, peguei dicas de sensores, peguei dicas de acerto de Fulltech, peguei dicas de como posicionar coletor, onde colocar, tipo de bico, então a gente acabou abreviando muitos possíveis problemas, né? Mas eu comprei conexão errado, vim aqui 1 milhão de vezes aqui na ProRace trocar as conexões, né? Comprava 10, depois trazia 8, essa aqui eu peguei errado, vou ter que trocar, né? A Fátima ia loucura comigo, mas enfim. Então a gente foi trocando, né? Aí o regulador de pressão de combustível também, comprei errado, tive que trocar. Comprei sensor errado, daí tive que trocar, né? Então é aquilo que eu falei no início, né? Eu não sou mecânico, não sou da área, e acabei tendo que aprender, né, para poder mexer, né? E vou dizer para vocês uma coisa, viu? Eu acredito que tenha ficado bem melhor do que se tivesse pago para alguém fazer, porque as poucas coisas que eu paguei para fazer ficaram mal feitas, né? Esse é um projeto único e exclusivamente para a rua, né? Quando a gente começou a montar, essa era uma dúvida que eu tinha. Posso montar uma gaiola, um track day, e eu acho legal, eu gosto, isso tá no sangue. Mas no momento que você bota um carro no track day, tu perde todas as características dele. Tem que botar uma gaiola, tu vai arrancar banco, e daqui a pouco tu arranca banco, arranca suspensão, arranca roda, né? Daqui a pouco, sei lá, tu te perde lá, capota, e aí
esse valor agregado por parte do meu pai, essa lembrança do meu pai, ela acaba se perdendo, né, ao longo do tempo, né? Não que eu não goste, né? Eu gosto, eu acho sensacional. Esse foi um ponto. E o segundo ponto é que a gente mora um pouco longe, né, de pistas, né? Então, teoricamente longe, né? Hoje não existe mais uma distância tão significativa, né? Mas eu estou estressado no meu trabalho, eu quero sair, quero dar uma desparecida. Eu não posso ligar o carro e andar com ele na rua, se for um carro de pista, né? Eu tenho que esperar o dia, eu tenho que esperar aquela data, tá todo mundo, enfim, né? Aqui não, aqui eu bato arranque e saio. Eu vou buscar minha filha na escola, eu vou no mercado, eu vou na farmácia, eu estou estressado, eu ligo ele na garagem, deixo ligado, né? Então, um dia que chove eu não saio, mas pelo menos eu ligo, né? Ligo, sinto o cheirinho do álcool, né? Vejo se não tem nada vazando, né? E por aí vai. Então, a ideia é que a gente consiga usar ele na rua, né? É uma proposta bem sleeper mesmo, né? A terminologia sleeper acho que remete muito a isso, né? É ter um carro, uma casquinha por fora toda original, onde o pessoal olha e não dá nada por ele, mas embaixo do motor, né? O powertrain é forte, né? O meu pai, ele era muito apegado assim, a bens materiais, né? Principalmente a carro. E eu cresci com isso, né? Então, eu cresci, eu lembro que quando eu era criança, os meus avós, para me deixar mais calminho, sabe que moleque, criança é mega agitada, né? Então, para me deixar mais calminho, o que eles faziam? Eles montavam lá um cantinho lá na terra mesmo, assim, né? Casa de vó, né? Um tijolinho, um volantezinho, um pedacinho de pau, e eu ficava o dia inteiro lá dirigindo, trocando marcha, dirigindo, né? Então, isso estava muito no meu sangue, e eu acredito que meu pai também não era diferente disso, né? Tenho certeza que não. E como eu falei no início, meu pai tinha um apreço muito grande, né? Não só por esse, pelos outros carros também. E eu tenho certeza que ele gostou e gosta, né? Que a gente tem essa lembrança, né? Essa memória que a gente dedicou esse tempo, né? E eu acredito que muito mais do que estar com o carro pronto e estar aqui é essa nossa união, né? Porque o cotidiano, né, a vida contemporânea, né, passa um dia, passa dois, passa uma semana, a gente acaba não indo visitar o irmão, acaba não se falando, passa um mês, passa dois, aí quando você vai ver no Natal ou na Páscoa, né? Eu acho que tem que ter um elo para unir, né, para que a gente consiga estar junto, né? E o elo está aqui, né? Eu acho que esse é o grande legado. E eu espero que minha filha, né? Sei que a menina, geralmente a menina não tem tanto apreço, né, por carro, né? As coisas mudam, né? Mas eu espero que ela tenha esse apreço também, que ela cuide, né? Tanto quanto nós cuidamos e que ela faça, né, os upgrades, né? Eu espero que daqui a 20, 30 anos ela esteja sentada aqui falando, meu pai, né, turbinou o carro, agora estou botando motor elétrico, né? Turbo também, elétrico turbo, né? Enfim, né? Eu acho que esse que é o grande objetivo. Então, galera, esse projetinho é um projetinho que aí, desde o começo que o Leandro chegou aqui na empresa, eu sempre achei muito legal. Quando ele me apresentou a primeira vez, eu disse, nossa, olha que bacana que o cara vai formar esse projeto aí, né? Vai botar um motorzão aí numa casquinha que não pesa nada. Eu disse, isso aí vai ficar muito legal, né? E a gente gosta desses projetos aí, então a gente tenta dar maior atenção para esses clientes. Porque a maioria dos clientes chegam que nem o Leandro aqui na loja. Eles querem, mas não sabem o que querem. Então a gente tenta sempre indicar eles pelo melhor caminho, né? Aí eles pedem, que nem o Leandro queria montar o coletor aí e tal. Daí ele achou o cara lá para montar o coletor, daí ele disse, Juliano, o cara não está me entregando. Daí o cara vai passando as informações. Aí disse, olha, tem o fulano que faz, tem o ciclano que faz. A gente gosta dessa troca, né? Então, e aí foi o projeto, foi indo, e ele foi vindo, e o Leandro já era nosso cliente antes desse carro aí. Hoje ele me falou, eu não lembrava, né? Então tem muita gente que passa aqui pela loja e eles viram amigos, né? Que é o caso dele aí. Então vai chegando e vai ficando e vai, né? Então ele chegava aqui, muitas vezes chegava aqui no balcão com umas peças, eu botava as duas mãos na cabeça e disse, meu Deus, o que esse louco vai fazer com essas peças, cara? Chegava, largava um monte de nípel assim e disse, tá, vamos parar tudo aqui. O que tu vai fazer com isso aí, Leandro? Não, tu vê isso aqui, porque o que a gente preza muito aqui na loja? A gente procura entender o que o cliente vai fazer para a gente tentar largar
a melhor peça para ele. Não é simplesmente uma peça. A peça que ele vai chegar lá e vai encaixar e vai dar certo. Isso a gente preza muito. Então, e é assim que acontecia. De vez em quando ele levava um monte e trazia um monte de volta e trocava, que é o que ele estava falando ali, que a Fátima ficava louca com ele, né? Realmente, a gente gosta de vender a peça dá certo. Muitas vezes elas voltam, porque não ficou do jeito que o cliente queria, onde ele queria botar. Mas é isso aí, galera. Esse projetinho aí tem bastante coisa aí da loja aí. E é um projetinho que a gente gosta muito. Ele foi muito legal. Ele tem uma essência, né? Tem um fundamento disso tudo que a gente curte também, né? A gente é família, é Pro Race, então todo mundo que chega aí entra para a família Pro Race, né?